Gente, mudando de assunto, você já ouviu falar no jejum intermitente? Tá aí, né? Uma nova dieta que tá na moda e vai e vem, agora também tá na moda de novo. E nessa dieta você pode comer apenas em um pequeno momento do dia e passa horas ali em jejum. Muita gente faz para perder peso, mas estudos já associaram também o jejum intermitente a um risco menor de doenças cardíacas, câncer e também diabetes. Mas, claro, é importante que essa estratégia seja adotada com o aval e um acompanhamento de um profissional. A endocrinologista Andressa Heimbicher está aqui com a gente para esclarecer questões sobre o assunto. Doutora, seja muito bem-vinda, uma ótima tarde. A Vitória me falou como que é a pronúncia do seu nome, eu esqueci, tomara que eu tenha falado certo. Bem-vinda. Super acertou, Marcela. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. Doutora, muita gente deve estar pensando, né, que ficar muitas horas sem comer não deve ser muito saudável. E aí eu te pergunto, há algum risco causado pelo jejum intermitente? Vamos lá, Marcela. O jejum intermitente, ele tem que ser adotado como uma estratégia de estilo de vida e não somente um método de curto prazo, somente voltado para perda de peso. Quando bem estruturado e quando adequado para o ritmo de vida do paciente, para o padrão alimentar desse paciente, o jejum intermitente é uma estratégia que pode ser adotada com bastante sucesso. A gente tem diversas modalidades de jejum intermitente. Tem modalidades que o paciente fica em jejum por 24 horas, tem modalidades que é a mais comum, em que ele faz uma janela de jejum de 16 horas e ele tem uma janela em que se alimenta de 8 horas. Mas tudo isso precisa ter o acompanhamento médico e nutricional, principalmente para a gente definir qual é o melhor tempo de jejum, se o paciente vai ter algum risco de ficar muito tempo de jejum, como hipoglicemia ou o que a gente chama de cetoacidose, e principalmente se ele também não vai abrir um padrão compulsivo durante a janela alimentar. Tendo esses cuidados, vale sim como um estilo de vida. Vale como estilo de vida, mas quais que são os benefícios que o jejum intermitente pode trazer para a pessoa? Bom, a primeira coisa que eu falo para os meus pacientes que querem adotar o jejum intermitente é que ele vai olhar com mais carinho para a alimentação dele. Porque não adianta, o jejum não é só pular refeição. Muitas vezes as pessoas confundem isso. Não, eu não gosto de tomar café da manhã, eu só vou almoçar, então eu só almoço e janto. E na verdade as pessoas tendem a colocar toda a alimentação numa janela curtinha de tempo. E aí com isso, elas não reduzem o valor calórico, não melhoram a qualidade da sua alimentação, elas simplesmente pulam refeição. Então pular refeição não é fazer jejum intermitente. Jejum intermitente é olhar com carinho o que você vai comer na sua janela alimentar para você abrir o seu jejum de forma correta. E aí, não pode abrir com excesso de carboidrato, não pode abrir com carboidrato simples, precisa abrir com um alimento de índice glicêmico menor. Então, tudo olhando com uma qualidade alimentar, a gente vai colher benefício. Redução de peso, redução do risco de diabetes, redução de pressão. Mas se a janela alimentar for feita de forma correta. Porque, por exemplo, se a pessoa sai do jejum intermitente e come muito carboidrato, o que que isso pode significar? Geralmente, quando você vem de um jejum e o paciente ele abre o jejum com uma quantidade de carboidrato muito alta, você estimula o pâncreas a liberar uma grande quantidade de insulina, o que é ruim, porque é um pâncreas que veio de repouso e ele recebe uma sobrecarga dessa glicose. E aí, com isso, ele vai responder com excesso de insulina. A maior parte dos jejuns intermitentes, a gente orienta a abrir com alimentos de baixo índice glicêmico. Então, vegetais, alimentos que tenham fibras, alimentos que tenham grãos, para que não reforce esse estímulo em cima do pâncreas. O jejum ele só vai funcionar como a gente pensa numa qualidade melhor da alimentação. Então, reduzir os industrializados, reduzir os ultraprocessados, ter uma dieta mais limpa, uma dieta mais plant-based, então uma dieta mais voltada para os vegetais mesmo. E aí, com isso, a gente tem essa mudança que vai ser tão benéfica para a saúde. Doutora, e mais muita gente faz, principalmente para conseguir perder peso, né? Essa pessoa que está fazendo para conseguir perder peso é o mais indicado? Quanto tempo depois que ela começa a fazer esse tipo de dieta ela consegue perder peso?
Vai depender muito do peso inicial da pessoa, Marcela, mas o que principalmente a gente precisa entender é qual é o perfil de paciente que vai se beneficiar do jejum intermitente. Existem os pacientes que têm um padrão de recompensa noturno, que são os pacientes que geralmente passam o dia já comendo pouco, chegam no final do dia e tendem a fazer a alimentação de recompensa. Então, alimentos prazerosos ou têm o comer emocional. Então, pizza, hambúrguer, massa. Esses pacientes, quando a gente tenta implementar um processo de jejum intermitente, muitas vezes é um gatilho para que esse paciente comece a fazer episódios compulsivos. A gente tem estudos mostrando isso. Então, o jejum intermitente, o paciente ele já tem que ter um perfil para ter uma indicação, né? Então, é uma pessoa que já faz uma alimentação menor em determinados períodos do dia, é uma pessoa que tem que estar aberta a receber orientações de qualidade nutricional e mudança de qualidade dessa alimentação, e aí, com isso, a gente consegue progredir para a indicação de qual é a melhor estratégia. Dependendo do peso do paciente, o jejum intermitente ele consegue tirar de 500 até 700 calorias por dia. Se a gente pensar, grosso modo, que 1 quilo são 7.000 calorias, a gente fala de mais ou menos uma perda de 1 quilo a cada 10 dias, mas tudo depende, 10 a 15 dias, mas tudo depende do metabolismo da pessoa. Tem que estar fazendo atividade física, quer dizer, tem que ser um todo. A gente não está só pensando só no jejum, mas na qualidade da alimentação, na qualidade de atividade física, cuidar dos exames. Então, você vê que por isso que a gente precisa estar presente.